começo contando uma história. A ideia de uma inteligência não humana que pensasse por si própria já era idealizada. Aristóteles, professor de Alexandre o Grande, rei da Macedônia na Grécia Antiga, pensava em como livrar os escravos de seus afazeres. O escravo era tratado como um nada no aspecto social. Ele imaginava o seguinte: será que um objeto como uma vassoura, ou seja, um elemento que faz a limpeza, pode ter a vontade própria e estabelecer um sistema de arrumação? Ali, naquele momento da Grécia Antiga, também ouviam-se histórias e mitos que mencionavam a criação de seres artificiais por artesãos. Agora, o termo inteligência artificial, dito assim, apareceu apenas em 1956, com John McCarthy, quando o cientista estadunidense inventou uma linguagem de programação que abriria as portas para o desenvolvimento da inteligência artificial, que se tornou exponencial nas últimas 2 décadas. Nessas 2 décadas, eu ouso dizer que podemos separar em 3 grandes blocos a evolução da inteligência artificial. O primeiro momento foi com o surgimento do aprendizado profundo, Deep Learning, que se popularizou em 2010. Depois, o processamento de linguagem natural, NLP, em um formato mais evoluído, que resultou em avanços como a Siri, Alexa, além da tradução automática, chatbots e subsequente aplicabilidade em indústrias. Nos 3 últimos anos, o LLM, sigla para Large Language Model, cria uma linguagem natural humana e vem aumentando em tamanho e sofisticação, se tornando a estrutura cognitiva da aplicação da inteligência artificial com as pessoas, aplicada a negócios, e é por isso que hoje estamos aqui falando desses desafios e oportunidades ao começar a lidar com uma inteligência que se conecta com a gente de uma forma relacional. Bom, já deu para ver que a gente inicia essa série de podcast tentando desvendar onde tudo começou e como essa inteligência foi evoluindo em suas fases, né? Então, eu sou a Manuela Borges e para conversar comigo, eu convido aqui o Reginaldo Rodrigues, CEO da Cognitive, empresa de SaaS, que inclusive já venceu vários prêmios de startup. Reginaldo tem 15 anos de experiência em engenharia, processos, qualidade e tecnologia. E a Marcele Paiva, que hoje está como vice-presidente de Sales Operation e Growth Latam da Oracle e tem uma longa história na área de tecnologia, grande parte dela dentro da própria Oracle, né, Marcele? E também atua como professora de estratégia e negócios da Escola Conquer. Sejam bem-vindos, muito obrigada. Obrigado você, Manu. Prazer estar aqui. Em casa, né? A gente é residente aqui no Cubo também, então fazer um evento dentro de casa é sempre um prazer dobrado, né? Maravilhoso. Um super prazer estar aqui com vocês e falar de um assunto super empolgante, né? Animada por estar vivendo esse momento aqui, desse assunto, e vamos falar um pouco mais aí. Maravilhoso. Então vamos começar. Quando fazemos retrocesso da inteligência artificial, é possível perceber que já na Grécia Antiga, então, havia a ideia de usar ferramentas que replicassem comportamento e tarefas humanas, como é o caso de Hefesto, deus do fogo e da metalurgia, que era retratado como criador de autômatos de metal para auxiliá-lo em suas tarefas. Aristóteles frequentemente buscava ideias para que fosse possível liberar os escravos de seus afazeres, como a gente comentou aqui no início. Em uma entrevista, o professor e doutor de inteligência artificial da Unesp, João Fernando Marar, fala sobre a própria estabelecer um sistema de arrumação, retirando assim a necessidade de escravos. Você acredita, vocês na verdade, que acho que essa pergunta é para os dois, vocês acreditam que essa necessidade de automação de tarefas ainda é o que o ser humano busca na inteligência artificial? Sim, excelente pergunta. Definitivamente sim, não tem como falar que não, mas eu diria que não apenas. A automatização, obviamente, é um dos elementos primordiais para nos dar mais tempo para sermos humanos. Eu tenho dito muito que é isso que, né, o próprio GPT também está trazendo para a gente. Vamos falar de passado, mas é impossível não falar do presente também, né? Mas eu vou trazer 2 pontos a mais, 3 pontos talvez, podem se dividir. O primeiro está em torno da personificação, da personalização. O que eu quero dizer? O ser no centro. Então não é simplesmente automatizar tarefas, é o indivíduo ter a seu dispor ferramentas que vão torná-lo melhor, que vão fazer parte, né, da vida dele de alguma forma intrinsecamente. Ou seja, quem não gostaria, como eu hoje, em Florianópolis, com uma agenda cheia aqui em São Paulo, que com uma capacidade de predição absurda,
algo me dissesse que eu chegaria atrasado aqui em função de um voo que atrasou, em função do trânsito que atrasou, mas que a Manu já foi comunicada disso e todo o restante se desdobrou em torno de mim, né? Então eu diria que a personificação, essa personalização é um elemento que estamos buscando definitivamente através da inteligência artificial. O outro ponto está na predição, efetivamente. Por quê? A predição, quanto maior a incerteza, menor nosso bem-estar. Por quê? Né? Empreendedores, executivos, todos nós vivemos um dia a dia de extrema dificuldade em que você tem que tomar decisão com base em pouquíssima informação, por mais que a gente entenda que seja o máximo possível. E toda decisão que a gente toma em cima do que a gente tem disponível fica com a pulguinha ali atrás da orelha nos incomodando constantemente. Quem nunca foi aqui para um final de semana pensando, nossa, a decisão que eu tomei, será que é a que vai acontecer? Então, quando você tem uma máquina inteligente, uma capacidade de predição gigantesca te auxiliando no dia a dia, isso te traz um bem-estar que muitas vezes é incalculável, porque ela tem uma capacidade muito maior que você, que aí linka ao ponto 3, que talvez esteja linkado com o 2, que é o quê? Não é a automatização apenas, é a capacidade de ter uma inteligência sobre-humana. Isso já foi demonstrado, né, em 97, quando o Garry Kasparov perdeu, né, pro Deep Blue, uma partida de xadrez, era o atual campeão. Vou até resgatar isso aqui mais à frente, provavelmente, para elencar, né, os elementos que trouxeram a isso. Mas o que a gente enxerga ali? A busca por algo que tenha uma inteligência sobre-humana, que ela seja superior a nós em determinadas tarefas que né, nós não sequer queremos, né, atuar. Então eu diria que esses 3 pontos elencam muito bem qual é a minha perspectiva sobre o que o ser humano busca com a IA. A motivação é nossa, né? A IA não tem a motivação atualmente, e torço para que fique assim por um tempo, mas eu diria que a motivação humana pela busca da IA navega no primeiro ponto, que é a automatização de tarefas corriqueiras, e esses outros 3 pontos. Ainda, né? Ainda. É isso. Eu adorei os pontos. E complementando, gosto sempre de fazer uma reflexão e trazer para o nosso dia a dia, né? Assim, porque às vezes fica tão longe inteligência artificial, às vezes as pessoas que estão nos ouvindo aqui falam, não, mas eu não trabalho com isso, né? Eu não sou da área de tecnologia, então alguém vai pensar por mim. E não é verdade, né? É sobre ser humano, como o Reginaldo comentou aqui. Então, colocando nessa perspectiva, eu gosto de fazer um retrocesso na minha própria carreira. Eu comecei estudando propaganda e marketing. O que um profissional de marketing aprende logo nos primeiros anos da faculdade? A tal da pirâmide de Maslow. E na pirâmide de Maslow, a gente tem lá as nossas 5 categorias, que é uma forma da gente estudar um pouco de como que a gente pode auxiliar, né, na propaganda, enfim, como é que a gente pode compreender melhor os objetivos humanos. E a primeira categoria é satisfazer a nossa necessidade básica, fisiológica. E o que eu acredito que a IA vem trazer é o Nirvana, né, que é a nossa última categoria lá da pontinha da pirâmide, que é a autorrealização. Então, quando a gente vê muito essa busca da automatização, trazer uma inteligência superior, eu acredito que para o ser humano o impacto é para uma autorrealização. No fundo, a gente está buscando se realizar enquanto a gente está fazendo as nossas tarefas. E nós mesmos fomos percebendo que algumas tarefas a gente vai errar, a gente não vai ser tão produtivo, a gente vai cansar. Mas que tal ter uma máquina que pudesse fazer isso para nós? Então, eu acho fascinante a gente estudar, correlacionar vários assuntos da nossa vida com a AI e com a tecnologia. Então, eu acredito que uma das características dessa busca, desde Aristóteles até a nossa busca neste momento, né, é justamente buscando essa autorrealização, esse senso de propósito. E conforme a gente vai tendo as nossas necessidades sendo resolvidas, fisiológicas, de segurança, de bem-estar, nós vamos buscando melhor uma autoestima, vamos buscando melhor uma autorrealização. E a IA vem ajudar justamente nisso, para a gente deixar realmente a produtividade, a automação, essas novas linguagens, para
para as máquinas e deixar para nós o que é o que nós vai nos diferenciar, buscando cada vez mais esse senso de propósito e uma coisa intrínseca do ser humano, o aprendizado. Como a gente gosta de aprender e transcender, né? Então, conforme a gente vai aprendendo da AI também, é super bacana, porque a gente vai também entendendo do nosso próprio funcionamento. Então, eu acho muito interessante, né? Às vezes as pessoas, não, eu sou da área de exatas, eu só gosto de tecnologia. Olha, se você gosta de tecnologia, é muito legal você entender de cérebro. E é tão legal quando você entende de cérebro que você vai entender de pessoas. E pessoas como eu, que às vezes me rotulava como pessoas de humanas, pô, não se rotule, não se coloque nessa caixinha. Olha como é legal. Nós de humanas, que gostamos de aprender de cérebro, você vai aprender mais de tecnologia, como funciona o processamento. Então, as duas áreas conseguem fazer uma correlação e coexistir, que é justamente encontrarmos, como a já falou, esse super-humano, esses supercomputadores, para que nos ajude nas nossas tarefas do dia a dia, na nossa própria automação, nas nossas próprias novas linguagens, na nossa própria produtividade. Então, eu vejo que está muito associado a esse fator aí dessa autorrealização. E eu acho... Claro, não, por favor. Não, só pegando um gancho, nem sei se pode aqui. Não, claro, pode. Porque esse ponto que a Marcele trouxe é fantástico. Sobre, através desse entendimento da inteligência artificial, nós nos descobrirmos como seres humanos. Eu diria que essa está sendo agora, para mim, inclusive. Estou lendo um livro, vou deixar aqui já pegando exatamente esse gancho. Livro bem diferentão. Androides sonham com ovelhas elétricas, é o título. Fantástico, recomendo fortemente a leitura nesse momento em que a gente está vivendo, que ele busca resgatar a nossa compreensão de humanidade. Então, maravilhosa essa abordagem, Marcelo. Perfeito. Não, isso é muito legal, vou né? registrar aqui esse livro. Né? Mas eu acho que é válido, porque tudo isso que está acontecendo, essa efervescência toda, esse boom, esse buzzword que virou praticamente, né, inteligência artificial, e quando você para entender que somos nós que estamos criando isso tudo, e que isso tudo veio para atender uma necessidade inerente, aparentemente, do ser humano, não é mesmo? E que isso não acontece hoje, e que isso não começou há 10 meses atrás com o ChatGPT, e que isso não começou também com 2 anos com o OpenAI, ou sei lá, 10 anos que seja, que inclusive, pesquisando um pouco mais, a gente vê que muitos falam, inclusive, que a década de 50 foi considerada a década de ouro da inteligência artificial, começando pelas descobertas de Alan Turing e seu teste para descobrir se um computador seria capaz de demonstrar a mesma inteligência de um ser humano. Isso faz com que a nossa cabeça exploda em alguns momentos, né? Porque você fala assim, cara... Já foi pensado. Não é? Então, pouco depois, John McCarthy inventou a linguagem de programação, que a gente comentou aqui no início do episódio, e que trouxe o termo inteligência artificial pela primeira vez. Foi nesse mesmo ano que outros 2 pesquisadores criaram o Logic Theories, considerado por muitos o primeiro software de inteligência em execução, desenvolvido para imitar os processos cerebrais de matemáticos humanos para provar teoremas de matemática. Então, qual é a importância desses primeiros passos para chegar aonde estamos hoje, com a inteligência artificial presente em quase todos os aparelhos que a gente utiliza no dia a dia? Qual que vocês acreditam que é o impacto desse desenvolvimento para os negócios hoje? Olha, é muito empolgante esse tema, né? E fazendo assim um paralelo, né, também, por exemplo, na Oracle também é a mesma coisa, né? A gente começa a fazer uma retrospectiva das próprias tecnologias que foram criadas, também vem nessa evolução, né? Também já foi pensada, acontece que não tinha lei de Moore ainda acontecendo para a gente ter uma capacidade computacional, ter a nuvem que era possível processar tantas informações, armazenar tantos dados ao mesmo tempo, né? Então, o que eu vejo é que as teorias, as bases, a filosofia do ser humano buscar essa autorrealização já era presente, mas a gente não tinha essa capacidade computacional que permitia esse acesso à tecnologia com custo mais viável, com a capacidade de armazenamento mais viável. Então é a mesma coisa lá. Então o pessoal começa, não, porque nós também já temos pensado há muito tempo. Vem desde a automação, depois chegou na parte, a gente tem nossos bancos de dados autônomos, e aí que chegou na parte que é justamente, poxa, você tem um DBA às vezes, ele vai falhar muitas vezes, mas ele também
está buscando uma outra, às vezes uma outra autorrealização. Então, que tal dar ferramentas para ele, que ele possa realmente automatizar o seu dia a dia para que ele possa aprender outras coisas e seja um poder de escolha do ser humano e aprender outros pontos. Então, as tecnologias vêm sendo evoluídas para acompanhar. Eu acredito que o advento da nuvem realmente foi algo que também vem assim, teve uma disrupção, tornou todo mundo algo muito mais acessível, então as ideias começaram a se tornar mais viáveis, fazendo que hoje a inteligência artificial, no primeiro momento, viesse esse boom, e veio a AI generativa, que é o que nós estamos amando, que é aprender essas novas linguagens para isso. O que nós estamos vendo também como um outro aspecto importante? Tem um aspecto usuário, nós no dia a dia, consumindo e tendo a AI generativa à nossa disposição, através, por exemplo, hoje, né, a mais famosa aí do OpenAI com o ChatGPT, mas a gente também está vendo nos aspectos corporativos. Nós estamos vendo assim, bom, nós somos uma empresa também para se reinventar. Líder mundial de banco de dados. As informações estão lá, propriedade do cliente. Como é que eu transformo uma inteligência generativa para o meu cliente, com os dados proprietários dele? Então, também ter uma linguagem, é o que a gente fez uma parceria também, que o mundo é inovação aberta, né? Temos muitas parcerias com startups e outras empresas, então a gente fez uma parceria com a Courier, que é uma LLM, então para que a gente possa também tornar possível essa linguagem corporativa, dar o poder para as empresas de dados que não estão na internet, que são de dados proprietários, mas que vão agilizar o dia a dia, que vão tornar nós mais produtivos. Chega a se falar, eu achei super interessante um dado do BID, que assim, nós vamos aumentar em 5% até 2030 o nosso PIB da América Latina, só com o advento da AI. Ou seja, o mercado vai estar mais pujante, vai ter nova injeção de dinheiro para todos nós, vamos ter novas profissões, vamos aprender outras coisas e cada vez mais o ser humano no centro. Então, acho que a gente está, por isso está todo mundo acho que super empolgado para viver esse momento, né? Então, fica sempre o convite da gente estudar, aprender, e depois eu vou fazer umas analogias com a mente, porque eu também sou totalmente de humano, vou achar o Reginaldo que deve ser uma pessoa mais tecnológica, sabe, aí mais, né? Então, assim, para que a gente possa realmente mergulhar nesse novo mundo que eu vejo algumas pessoas, às vezes, um pouco pessimistas. Não, mas isso aí vai roubar os nossos empregos. Gente, vai dar oportunidade. E com essa longevidade que nós também vemos falando, né? Nessa nossa década, vivemos muito mais, a gente vai ter a oportunidade de aprender outras coisas e viver mais essa autorrealização, né? E buscar, talvez, soluções para ainda, infelizmente, que o nosso mundo ainda não resolveu. Né? A gente vive num mundo abundante, mas tem pobreza. A gente vive num mundo diverso, mas falta diversidade. A gente vive num mundo que tem abundância de entender da mente, mas somos o país mais ansioso do mundo. Como é que a gente também vai resolver esses dilemas do mundo? Então, é super empolgante. Show de bola. Antes de eu começar a minha resposta objetiva à pergunta, eu vou pegar um gancho que a Marcela trouxe aqui no final sobre a preocupação das pessoas, né, com relação ao emprego, né? Que definitivamente quem não viu, né, recomendo ver agora imediatamente. Hoje são 26 de setembro, um post de ontem do Elon Musk no X, com o projeto Optimus, né, o Android que a Tesla está investindo muita grana e dali provavelmente vai sair coisa muito boa. Não tem como não olhar para aquele Android e falar, meu amigo, meu emprego já era. Não tem como. Só que existe uma outra ótica fundamental de ser observada, que é e eu tô cada vez mais pendendo pro lado dela. Ameaça ou salvação? Por que salvação? Nasceram mais pessoas em 1954 no Brasil do que no ano passado. O Brasil já entrou na curva do declínio populacional. Um fenômeno que a gente já viu na Europa e nos Estados Unidos, só que com uma diferença muito grande. Eles chegaram nessa curva já desenvolvidos. O Brasil não. Então, quando a gente olha para essas tecnologias, talvez elas serão a salvação. Porque a pirâmide populacional, ela já está invertendo, definitivamente. Em 30 anos, a previdência social, como a gente conhece hoje, não se sustenta, ponto final. Então, talvez essas tecnologias estão chegando com um ar de salvação, não de ameaça. É interessantíssimo olhar por essa ótica. Né, e vários outros dobramentos, obviamente. Agora, puxando minha resposta objetiva, tá? Que são duas perguntas, na verdade, né? Uma que fala dos primeiros passos e outra dos impactos
para negócios atuais. Então vamos lá. Primeiros passos, assim como toda tecnologia, é fundamental para a formação de base. Que base? Atenção e investimento. A IA tem uma particularidade. A gente está falando aqui de 1950. E aí a gente, né? Pô, mas em 1950 e só agora isso está nas manchetes? Não. É porque a gente, quem não é da área, acaba não convivendo, né? Mas IA já foi manchete várias vezes, em 1960, 1970, 1980, no que a gente chama de invernos da inteligência artificial. Por quê? Havia um hype, nossa, olha, foi possível fazer isso aqui. E aí o mercado inteiro olhava para aquilo e falava, meu Deus, agora vamos correr. E aí, de repente, esfriava. Porque faltava hardware, faltava poder computacional, faltava efetivamente mais pessoas envolvidas e aquilo chegar no consumidor final, dando gancho agora, né? Por que isso é diferente agora? Por duas razões muito claras. A primeira, pela primeira vez, a IA atinge as pessoas, os executivos no ambiente empresarial, tá? E não só, ele atinge pessoas comuns. Todo mundo hoje digita chat, né, openai.chat/GPT lá e vai acessar e já, beleza, sem pagar, mas já vai ter acesso de alguma forma àquilo ali. E disparando as pessoas a um processo de imaginação que antes disso não era possível. Então esse como o primeiro elemento. E o segundo, ele está girando em torno do open source. E isso é fundamental nessa história. Por quê? Ele não só está na mão das pessoas, como o desenvolvimento dele também está na mão das pessoas. Ou seja, ele não vai ficar no silo das enterprises. Ponto final. A própria Meta já enxergou isso, soltou o Llama 2 recentemente, mês passado. Open source e livre para uso comercial. Porque está muito claro que o ganhador dessa corrida de ratos vai ser open source. A capacidade de pessoas contribuírem para um objetivo final é muito grande. Ou seja, não estamos falando agora de mais um hype que morre. Apesar de a NVIDIA, que muita empresa que muita gente nem conhece, nunca ouviu falar, quem não é da área efetivamente, é a quinta empresa da história dos Estados Unidos a valer $1 trilhão. E aí, de repente, você e fala, é a nossa super parceira, adorei, exatamente. Reginaldo. Eu aprendi agora, cada vez mais estou aprendendo mais da NVIDIA, que meus filhos já sabiam há muito tempo de placa games. de vídeo de gamer, então né? Já era Mas olha que caso, maluco, não então é muito hype legal, ali. Por quê? Exatamente. Porque o poder não está mais na mão dos auto-executivos agora. A open source está chegando, rasgando. E um último ponto, que a Cognitive se beneficia muito dele. Pela primeira vez, você zerou a distância entre a pessoa e o aprendizado da máquina. Ou seja, capacidade de linguagem, de compreensão de linguagem natural, faz com que você consiga ensinar o modelo com as suas palavras. A Cognitive, por 2 anos, tem desenvolvido IA para o mercado industrial, Indústria 4.0, gestão operacional, governança corporativa, sofrendo para conseguir entregar conhecimentos. Muito caro, muito lento. Com a generativa, os nossos especialistas em manufatura estão fazendo isso sem a intervenção de desenvolvedor, sem a intervenção de cientista de dados, sem a intervenção de ninguém, essa transferência do conhecimento. Então, o mundo que se abre agora, diferente do poder computacional, agora está sobrando para os modelos que a gente tem agora. Então, eu diria que é um momento muito diferente de todos os outros que aconteceram nesses invernos, tá? A gente entra agora, diria que uma era realmente da timeline da humanidade, tá? A gente vai começar a ver as pessoas produtizando LLMs, né, constantemente, coisas simples eventualmente, mas levando conhecimento muito específico a determinados... Vou navegar mais, acho que vai ter mais assuntos para falar disso, mas a gente realmente vai ver outras surpresas muito grandes vindo da própria OpenAI agora. Eu estou bem inserido nesse mercado. A gente já está sabendo os rumores lá do Gobi, que é o próximo modelo da OpenAI, que está sendo tratado internamente com um frenesi gigantesco, porque a utopia da IA geral, ela começa a dar ares de que ela vai deixar de ser utopia. Os resultados que ele está atingindo, eles usam um modelo chamado AHAC, é fantástico. Então, eu acho que nos próximos meses a gente vai ser ainda mais surpreendido com essa enxurrada de coisas que está chegando aí. É isso aí.
Reginaldo, você pegou aqui o feeling do que eu queria para nossa, infelizmente, última pergunta, tá? Porque passou super rápido, né? Queria ouvir vocês falar mais e mais. Mas, independente do que a gente está vendo que vai ser desenvolvido, está prestes a ser lançado, né? Então, é dado, é presente. A gente está saindo do passado aqui na nossa conversa e caminhando para tangibilizar o que está sendo feito hoje. Eu queria saber de vocês que estão aqui vivendo isso de forma pulsante todos os dias. O que é inteligência para você, inteligência artificial para vocês hoje, em 2023? Qual que é o potencial de negócio que ela pode trazer, independente do que vocês estão acompanhando, mas também de como vocês estão sentindo e vivendo isso no dia a dia? Bom, como ele comentou, temos algumas camadas e alguns perfis de aplicações e de profissionais que nós vamos ter. Mas vamos pensar que agora está todo mundo aprendendo e a gente só quer consumir, né, pessoal? A gente é o usuário final e a gente quer chegar no nosso trabalho e ter produtividade. Então vamos fazer um caso real que acontece hoje. Então imagina hoje um grande banco que tem muitos funcionários e ele precisa mostrar um plano de carreira, porque justamente as pessoas às vezes elas querem um plano de carreira, né? E como é que às vezes ficava muito para o gestor? Imagina a área de recursos humanos, não dá conta, então nunca tinha recursos o suficiente para falar para a Manu qual seria possíveis planos de carreira. Mas, por outro lado, a gente tinha uma informação limitada, que era apenas o que a Manu ali realmente colocou no sistema. Então imagina que agora, Manu, você vai receber prompts prontos falando assim, Manu, na área tal, existe vagas com pessoas que tenham conhecimento de filosofia. Reparamos, cruzando os dados lá do seu LinkedIn, a gente reparou que você é uma pessoa que gosta disso. Que tal ou aprender ou se aplicar? Você imagina isso nas empresas, o que traz para a área de recursos humanos uma solução pronta para eles entregarem para o cliente. Então, o que a gente está hoje já ofertando e vendo os clientes usar é nessa aplicação. Para a área de recursos humanos, a gente já está oferecendo, a hora como empresa de aplicações também, e nas aplicações já entregar, a gente fala embedded, né, já embutido ali na solução, uma solução já de AI generativa. Ou seja, o usuário final, vamos supor que ainda ele está nessa caminhada para entender tudo que a gente colocou aqui, GPU, LLM, chatbots, assim, então tem todo um caminho que ele vai percorrer, mas o usuário final, ele só quer sentar ali e ter a produtividade dele aumentada, saber qual que é o futuro, qual que é o caminho na busca da autorrealização. Então a gente tem soluções de recursos humanos prontas para entregar esse tipo de solução. A gente tem solução de supply chain para otimizar também rotas e dar sugestões, como o Reginaldo começou colocando. Imagina que legal a gente ter uma roteirização. Não, aqui a gente já sabe que tem um acidente, aqui vai ter isso, calcular rotas. Então, isso é possível, já temos isso pronto para o cliente consumir já, comprar já. Então, isso está... Área financeira, área jurídica, a área da saúde vai ser uma tremenda revolução, porque assim como a gente teve as fintechs colocando muito desse poder, né, computacional, de tecnologia, de inteligência ao nosso dispor, nós vamos viver isso na saúde, na busca da nossa longevidade. Então tem casos práticos já e fica o convite para conhecer um pouquinho mais com a gente. Show de bola. O que representa, vamos voltar à pergunta, né? O que representa a inteligência artificial para mim hoje? Definitivamente a corrida do ouro. Ponto. O gap que está se formando de profissionais que dominam essas ferramentas para profissionais que não dominam é imenso e não vai dar tempo de correr atrás depois. Então, pegando o gancho do que a Marcele trouxe aqui mais cedo, não é minha área, eu não preciso saber disso agora. Eu tenho um recado para você que falou isso para ela. Corre, meu amigo, porque você tem empresa de moda lançando coleções em função de uma IA lendo redes sociais, entendendo o que está acontecendo antes da formação daquela tendência, né? Como você vai correr atrás disso depois? Na hora que você entrar para ver, isso já era. Olha a nossa solução no ambiente industrial, manufatura, chão de fábrica, né? O gestor que usa a nossa ferramenta consegue tomar 10 vezes mais decisões num dia, de forma altamente precisa, do que ele conseguiria sem a nossa ferramenta. Como você vai correr atrás disso depois? Não vai dar tempo.
As coisas serão extintas, né? A área da saúde, como a gente conhece hoje, vindo para cá, já pulou no meu feed do Instagram, né? Uma ferramenta, um assistente de nutricionistas para aumentar a capacidade prescricional. Um nutricionista que atende 10 pessoas hoje e consegue ter em seu portfólio aí 20, no máximo 30, 50, sei lá, o que ele consegue acompanhar, ele vai fazer isso com centenas de pessoas. Imagina, por uma IA. Você já pensou a capacidade de um nutricionista recém-formado em como ele vai impactar a vida das pessoas? Então, eu trago hoje a IA como está se formando em 2 impactos principais. Um é esse gap dos profissionais, gigantesco, que já está acontecendo. E o outro, em como ele vai tornar acessível muitas coisas para a população. Então, por mais que eventualmente possa haver um problema com empregos e tudo mais, as coisas começaram a ficar altamente acessíveis agora. Porque a limitação da oferta, principalmente de serviços, vai ser drasticamente aumentada, enquanto a demanda vai crescer relativamente pouco frente àquilo. Então, o cenário que se forma também é muito positivo, só que as pessoas precisam se inteirar, precisam correr atrás. Ontem, o OpenAI já lançou, nas próximas 2 semanas, para quem já é usuário Plus, você já vai ter aí ela enxergando, ouvindo e falando. Então você vai ter capacidade de trazer ela para o teu dia a dia de uma maneira muito mais potente do que o chat. Se você não sabe disso ainda, não quer saber do assunto e vai descobrir só daqui 3, 4 meses, a hora que você vê alguém fazendo, tem um risco muito grande de, somados esses pequenos períodos, você ficar muito, né, para trás de tudo. Então, esse é meu entendimento aí a respeito desse momento que a gente está vivendo. Olha, maravilhoso. Muito obrigada. Eu tenho só a agradecer, Reginaldo, Marcele, por terem participado com a gente, compartilhado tanto. Eu ouso dizer, inclusive, que a gente poderia ter uma parte 2 dessa conversa, porque tem muita coisa ainda para a gente explorar, né? Mas muito obrigada, gente, de verdade. Obrigado. Valeu, Manu. Super obrigada, Reginaldo e Manu. Valeu. Você viu, né? Isso aqui é só o esquenta. A gente vai começar a falar de presente agora. E esse super spoiler aqui de tudo que eles já deram pra gente. Até o próximo episódio. O Futuro Está Aí é um podcast do Cubitaú. Eu sou Manuela Borges e apresento, produzo esse podcast e também assino o roteiro ao lado da Catarina Papa, da Agência 11, e apoio da Liege Monteiro, do Itaú BBA. Esse projeto foi criado a partir de entrevistas com os especialistas convidados para cada episódio e pesquisas realizadas pela Alessandra Gardesani, que também cuidou da diagramação e montagem. A seleção do nosso elenco só foi possível com o apoio de Paulo Costa e Andrei Golfeto. Técnica, gravação, sonorização e edição são da Monk.